Alerta vermelho na economia brasileira. Governadores do Sul e Sudeste soam o alarme sobre os impactos da nova postura dos Estados Unidos em relação ao Brasil. E quem puxou o coro foi ninguém menos que Ratinho Júnior, governador do Paraná. Em declaração forte, ele afirmou que a desdolarização foi um erro grave e jogou a culpa na conta de Lula pela crise diplomática com os Typhoon Iowa. Segundo ele, nem China nem Rússia falaram em desdolarização, mas o Brasil resolveu levantar essa bandeira e agora pode pagar caro por isso. E o alerta foi reforçado por Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Segundo ele, o tarifaço de Trump pode causar a perda de até 120 mil empregos só em São Paulo. Tarcísio foi direto. Se a gente não agir como adulto e resolver o problema, quem vai perder é o Brasil. Em meio a um cenário cada vez mais tenso, os governadores exigem uma postura pragmática e diálogo urgente com os Estados Unidos, antes que o estrago seja irreversível. A tensão econômica se transforma em problema político, e os sinais estão por todos os lados. O Brasil precisa decidir: vai seguir no palanque ou vai sentar à mesa para negociar? Senador, em 30 segundos, o que falta, na sua opinião, para a gente fechar um acordo com os Estados Unidos? Que atitude falta? É alguém ir lá, sentar com os Estados Unidos, como fez o Canadá, como fez a Índia, como fez a China, como fez o México, e parar de falar de desdolarização do comércio. O Trump não pegou o Brasil para discutir esse assunto por causa de Bolsonaro. O Bolsonaro não é mais importante que a relação do Brasil e Estados Unidos. Claro que pode ter até um afeto ali entre os dois, mas a discussão de desdolarizar o comércio, que nem a China, que fatura 25 trilhões de PIB, a Rússia, que é o maior inimigo dos Estados Unidos, nunca tocou nesse assunto. A Índia, que cresce 7,6, nunca tocou nesse assunto. Aí foi um brasileiro querer falar de desdolarização do comércio. Quer dizer, uma falta de inteligência. A gente tem feito várias simulações e o efeito pode ser muito severo de fato, né, do ponto de vista de economia, do ponto de vista de PIB, de massa salarial, do ponto de vista de emprego. Então a gente está vendo que isso pode trazer um efeito que pode variar de 0,3% a 2,7% do PIB. A gente pode estar falando de 44 mil a 120 mil empregos a menos. Isso eu estou falando só do cenário de São Paulo. A gente pode estar falando aí de uma perda de massa salarial de 3 bi a 7 bi por ano. Então, de fato, é muito impactante. Agora, o que me preocupa é o pequeno produtor de café, porque em cada contêiner que sai do Porto de Santos, sai lá um blend de vários pequenos produtores, cooperativados. Me preocupa uma empresa global como a Caterpillar, que fabrica, é uma das únicas plantas que fabrica toda a série de equipamentos e que exporta muito para os Estados Unidos. E aí uma empresa global pode desligar a chave aqui, ligar em outro lugar para fazer essa exportação, e isso traz um efeito na cadeia, porque tem as empresas que fabricam os aços planos, que fornecem para a Caterpillar. Me preocupa a Embraer, que manda os aviões executivos que são fabricados em Gavião Peixoto, manda os aviões da aviação comercial que são fabricados em São José dos Campos, e a gente está falando de impor um ônus significativo. A indústria da laranja tem uma estrutura própria, logística para isso, então o efeito é maléfico. O que a gente está fazendo aqui? Primeiro ponto, vamos liberar um crédito subsidiado, um crédito muito mais barato, né, com uma taxa de juros subsidiada, com 5 anos para pagar, com 1 ano de carência, para tentar dar um fôlego, tentar dar fluxo de caixa. Segundo, vamos fazer uma grande liberação de créditos acumulados de ICMS, e a gente está estudando outras medidas. Terceiro, estamos conversando. A gente está buscando parlamentares americanos, estamos buscando os contrapartes americanos, as empresas americanas, tentando pegar agentes do governo americano que possam sensibilizar para o tamanho do problema, né? E estamos fazendo isso de uma forma profissional, de uma forma silenciosa, para ver se a gente consegue atenuar esses efeitos. Porque, infelizmente, hoje, a gente vive um momento onde se busca tirar proveito político de tudo, se busca dividir o país. E aí o Ronald Reagan tem uma frase que é célebre, né, e que é super importante, super atual para o momento que a gente está vivendo. A gente nunca vai fortalecer o fraco enfraquecendo o forte. A gente nunca vai fortalecer o assalariado prejudicando o empregador. A gente nunca vai ajudar aqueles que precisam da ajuda permanente do Estado, fazendo o que eles deveriam também fazer. E é isso que a gente não pode aceitar. Esse cenário de nada pode estar acima do interesse nacional. E quando a gente fala em soberania,
A pior agressão à soberania é a divisão interna. A divisão interna é o que enfraquece o país. Então, se a gente não botar a bola no chão, não agir como adulto e não resolver o problema, quem vai perder é o Brasil. E a consequência virá.